Olá amigos, Maurício de Reda, da Panorama Escola de Artes de Florianópolis. Água, muita água antes de iniciar a pintura. Esse é o caminho para criar a alma do retrato em aquarela. Toda essa umidade permite que essa primeira etapa, essa primeira camada da pintura seja bastante fluida, bastante integrada, permite que as áreas da pintura se comuniquem, visto que eu estou pintando a luz, a atmosfera que, no caso, entra por essa janela e começa a delimitar o ambiente, mas principalmente integrando as áreas. A umidade inicial é muitas vezes reforçada com novas passagens de água para que cada pincelada desse início possa fluir, sem me preocupar com os limites, com as linhas de contorno do desenho. Por isso, o desenho tem que estar bem definido e a gente tem que ter consciência do desenho do tema para que possa inclusive se perder um pouco o desenho durante o processo. Percebam como nesse estágio a tinta flui livremente do fundo para a figura, entre as áreas, não parando em contornos específicos, porque nesse momento a gente está pintando a atmosfera geral, né? Algumas pequenas variações de tonalidade e temperatura já são inseridas desde o início, e o que vai permanecer em branco são poucas áreas que realmente são luzes extremas. Essas têm que ser resguardadas desde o início. No mais, toda a cor flui de uma área para outra, gerando aquela integração necessária para que haja comunicação entre as cores, reflexos, rebatimentos de cores, a roupa, o fundo, o ambiente, tudo nesse estágio é pintado bastante integrado para que haja essa comunicação natural nos ambientes reais, né? Algumas retiradas de tinta são necessárias para devolver algumas luminosidades, mas no geral a gente tem muita integração desde o início. A paleta geral dessa imagem é de cores quentes, tons de vermelhos, laranjas, amarelos ocres, todos muito integrados. Tenho pelo menos 3 vermelhos diferentes, sendo um vermelho de cádmio, um alizarim, um vermelho da Índia, um laranja de cádmio, um amarelo ocre e um amarelo de cádmio também. Então é uma paleta ampla, mas mais ou menos dentro de tons análogos. O azul ultramar escurece o vermelho, principalmente o vermelho da Índia e o carmim são muito bem escurecidos para fazer as sombras com esse azul de ultramar. E a gente tem que ter aí a consciência do que a gente vai definir um pouco mais, já caminhando aí para um segundo estágio, né? Com a tinta um pouco mais encorpada do que o início, onde a água predominava, né? Fora a umidade da folha, a tinta estava bem diluída no início do processo. Agora eu já estou entrando com a tinta um pouco mais consistente, mas ainda não na sua consistência máxima, o estágio conhecido como o leite, sendo que o primeiro estágio é para ser o chá, isso referindo-se à consistência da tinta, né? Primeira camada, a tinta tem uma consistência de chá, ou seja, diluído e translúcido. No segundo estágio, a tinta entra com uma consistência de leite, quer dizer, um pouco mais opaco, né? Um pouco mais consistente. E no último estágio, que a gente vai ver daqui a pouco, a tinta entra com uma consistência de mel, ou seja, bastante viscoso e opaco. A gente percebe aqui como novas inserções de água são necessárias para devolver aquele estágio inicial de umidade e fluidez. Tanto áreas luminosas quanto áreas de sombra já são pontuadas desde esse início. E, ao mesmo tempo, um trabalho de pinceladas
se faz necessário. Pinceladas expressivas, gestuais, misturando muitas vezes pincel arrastado, pinceladas caligráficas desenhadas, enquanto eu fico de olho nos estágios de secagem, né, para não perder o momento certo de cada etapa. Aqui eu ainda estou trabalhando com a tinta no estágio intermediário, o estágio de leite, né? Então eu posso muitas vezes devolver um pouco de umidade, posso borrifar um pouco mais de água com um pequeno borrifador e cuidando para que continue havendo a integração das áreas. A gente começa a ver agora a tinta entrando bastante densa, na consistência de mel, e algumas definições já são feitas em termos de desenho, de devolver o desenho, e também a inserção de matizes mais puras, ou seja, as cores mais vibrantes. Percebam na região do rosto como um vermelho quente, intenso é inserido, para dar uma marca mais vigorosa, uma intensidade mais forte de tinta, de cor, de matiz. E enquanto aquela área assimila a cor, a tinta, eu vou trabalhando em regiões de estágio de secagem intermediário, né? Focando naquela ideia de que a pincelada é a marca do artista, o jeito de lidar com o pincel é o que vai dar a caligrafia, a impressão digital do artista, né? Então eu procuro variar bem áreas mais definidas, com áreas mais abstratas, com áreas mais sugeridas, né? Não dou um foco igual em todo o desenho, né? Eu procuro lidar com a questão de foco e desfoque com áreas de definição e áreas de sugestão. Eu estou trabalhando aí num papel Arches de 300 gramas, grão fino, de grandes dimensões, de 56 por 40 e poucos centímetros, e isso favorece esse trabalho amplo das pinceladas, né? Tenho pelo menos 3, 4 dimensões de pincéis, desde os mais amplos para as primeiras camadas, os intermediários, e um mais fino é usado em alguns poucos momentos para detalhes finais. Trabalhando aí com a tinta bastante consistente, bastante densa. Isso significa que eu estou diluindo pouco a aquarela, né? Eu estou fazendo a definição de algumas sombras, algumas texturas mais evidentes e novamente enfatizando a ideia de trabalhar com pinceladas gestuais e inserir algumas cores mais intensas. Aonde já secou, eu volto novamente a umedecer, porque tem certas características na aquarela, né? A fluidez, a integração, a gente só consegue com a folha úmida. Então percebam aí como no fundo eu pude umedecer novamente e estou incentivando, eu estou intensificando o contraste entre a figura e o fundo, para ao mesmo tempo valorizar a luz que parece entrar pela janela, né? Eu preciso contrastar isso com um fundo um pouco mais escuro, e a figura que se encontra no primeiro plano também precisa ser destacada com esse contraste mais marcado com o fundo. Mas vejam como em várias ocasiões eu volto com a água e, em detrimento disso, em outros momentos eu trabalho com a folha seca para dar a textura do fundo, né? Visto que essa textura está ajudando a dar o clima um pouco mais seco, digamos assim, do ambiente onde a pessoa se encontra aí, né? Madeira, paredes mais gastas, envelhecidas, ajudam a dar o clima, né? Alguns detalhes de cenário ajudam a criar uma ambientação também,
e pequenos jogos de variação de temperatura. Percebam como na barba, nas regiões mais próximas da luz, na roupa e no centro da roupa da figura, eu puxei mais para os azuis, um pouco mais frios, para criar um contraste de temperatura de cor. Nesse momento também vocês veem a intensificação da sombra, né? Da área do plano do corpo da figura que se encontra distante da luz, né? Esse plano de trás do braço, do casaco, onde já virou, né? O cilindro do braço já virou, quer dizer que a luz não está alcançando da mesma intensidade que na frente. Então a gente vê aí um contraste mais marcado. Por isso eu estou usando a tinta mais densa e mais escura, mais contrastada mesmo. Algum trabalho de textura. Vejam como em vários momentos eu uso o dedo, a mão, a unha ou o cabo do pincel para retirar um pouco da tinta, para puxar um pouco a tinta, para criar alguns rastros, né? Ou para direcionar um excesso da água mesmo. Aí o momento dos detalhes, onde um pincel mais fino vai me ajudar a criar detalhes mais precisos aí na região dos olhos. Fazendo aí algumas últimas texturas e pequenos detalhes, eu decido inserir também algum aspecto de verde, um pouquinho desverdeado em algum outro canto da imagem, ajuda a complementar um pouco esse ambiente tão predominante de vermelhos e laranjas, finalizando assim esta pintura.